Será que tem problema operar a amígdala e adenoide? Será que meu filho vai ficar com a imunidade baixa? E a defesa do corpo dele, como é que vai ficar? Nossa, doutor, tô com tanta dúvida, não sei se opero, não sei se não opero, já indicaram cirurgia, será que faço, não faço? Bom, vem aqui, porque esse drama eu tive dentro de casa e eu vou falar para vocês como que eu resolvi. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, seja muito bem-vindo ao maior canal de otorrino do mundo. Muitas mães, muitos pais vêm, doutor, eu não sei, tô em dúvida, meu filho foi indicado cirurgia de amígdala adenoide, não sei se opero, se não opero, não sei se devo fazer a cirurgia ou não, se deixo assim. Alguns falaram para mim que quando crescer melhora, outros falaram opero quanto mais cedo melhor. Eu tô aflita, não sei o que fazer. Você também tá desse jeito? Então vamos lá, vamos explicar o que é amígdala, o que é adenoide, qual que é a função delas e se deve operar ou não. Vocês vão ver que vocês vão entender certinho se deve ou não deve operar. Bom, primeiro, a adenoide é uma estrutura que fica lá no fundo do nariz. Então quando nós respiramos, o ar passa por aqui, bate aqui e desce. Essa região tem uma carninha chamada adenoide. A adenoide, ela vai captar vírus, bactéria, vai sinalizar para o corpo, é um tecido linfóide de defesa, ela vai sinalizar para o corpo que tem intruso ali. Inclusive, quando a pessoa está com Covid e vai fazer o teste de Covid, o cotonete chega até aqui e tem que dar volta. A gente faz, o certo é fazer mais ou menos umas 10 voltinhas, tirar e aí colocar para análise. Nós coletamos material da rinofaringe, que é na adenoide, e da orofaringe, que a gente pega a amígdala faríngea. Enfim, devo ou não devo? Doutor, você acabou de falar que é um órgão que é para defesa, que é um órgão linfóide, que ele sinaliza para o corpo, e aí, meu filho vai ficar sem sinalizar? E a amígdala? Calma aí. E a amígdala? A amígdala são duas bolinhas na garganta que ficam ali, sistema de defesa. Então nós temos, quando nós respiramos pela boca, comemos algo, ela também sinaliza. Então nós temos um duplo bloqueio, um pelo nariz, pela adenoide e outro pela garganta. Doutor do céu, mas tem criança que tira a amígdala e a adenoide ainda. E aí, como é que fica essa criança? Então vamos lá. A amígdala, para que ela foi feita? Não vai falar que é para infeccionar, mas para que ela foi feita? Para defesa. A adenoide também. E quando que ela cumpre o papel dela? Quando ela ajuda o nosso corpo, certo? Até aí estamos de acordo. Mas, quando a criança começa a ter muita infecção viral, muitas vezes essa adenoide aumenta de tamanho, a ponto de fechar essa passagem de ar aqui. E quando fecha essa passagem de ar, a criança começa a respirar pela boca. Respirando pela boca, ela pode desorganizar todo o crescimento facial, inclusive tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Desorganizando o crescimento facial, o queixo pode ir para trás, o ombro fica para frente, o pescoço para frente, começa a ter problema na coluna e desenvolve uma coisa chamada síndrome do respirador bucal. Vocês podem pesquisar ou ver aqui dentro do canal. Isso é quando a adenoide aumenta. Mas a adenoide pode ser grande e fazer a criança respirar pela boca, mas ela pode ser também que ela infecciona muito. E quando ela infecciona muito, é aquela criança que vive encatarrada, vive tossindo, toma um antibiótico, melhora e depois volta em seguida a ficar encatarrada. Então, a adenoide pode ser um problema de tamanho ou de infecção. A amígdala é a mesma coisa. Se a amígdala é muito grande, ela pode fechar a garganta, ou se ela infecciona muito, ela pode trazer vários problemas. Então, já sabemos a função da amígdala e da adenoide. Ô, doutor, agora que eu não vou operar meu filho. Calma. Só que se essa amígdala e adenoide, ela está fora de função. Então, assim, ela tem uma adenoide grande, uma amígdala grande e respira muito mal, essa criança vai roncar, vai dormir de boca aberta, vai ter um sono agitado. E ela tendo um sono agitado, ela não vai produzir o hormônio do crescimento. A imunidade depende de um sono bem dormido. Então, se ela não dorme direito, ela não vai recuperar o sistema imunológico. Memória, humor, tudo isso é regulado durante a noite. Se a criança fica virando de um lado para o outro por conta da amígdala adenoide grande que faz ela roncar e não respirar direito, essa criança não vai desenvolver. Ela cresce menos, ela desenvolve menos o intelecto
memória, fica super agitada durante o dia, que às vezes pode até confundir com quem tem déficit de atenção, hiperatividade. Então é extremamente importante nós identificarmos essas crianças. E esse dilema aconteceu dentro de casa também comigo. Ou quando infecciona muito, por exemplo. Antes de falar disso, quando infecciona muito, se a criança tem um problema na válvula cardíaca, a porta de entrada é a amígdala. Meningite, geralmente, a porta de entrada é a amígdala. E muitas vezes pode levar até problema renal, quando tem uma infecção. Isso é a exceção, não é a regra, tá, pessoal? Mas, por exemplo, quando a criança tem uma alteração na válvula cardíaca e ela não pode ficar com infecção na garganta, normalmente o cardiologista encaminha para o otorrino para ver o que é melhor fazer, se é tirar a amígdala ou não. E já aconteceu aqui no consultório da gente retirarmos a amígdala para proteger a criança. Então, quando a amígdala funciona e desenvolve seu papel 100%, ok. Quando ela não desenvolve, nós vamos tentar recuperar essa amígdala e essa adenoide para melhorar. Quando não recupera, um próximo passo tem que ser dado e a cirurgia tem que ser indicada. Porque a criança vai respirar muito melhor, vai desenvolver mais, vai ganhar peso, vai ganhar estatura, memória, humor, concentração, tudo isso ela tem um ganho, inclusive na imunidade. Apesar de desenvolver um papel imunológico importante, a amígdala e a adenoide, nós não dependemos só dela. Essa é a boa notícia. Nós temos as amígdalas faríngeas, que não é retirado, fica naquela parede da garganta lá no fundo. Tem as amígdalas lingual. Então nós temos um anel chamado anel de Waldeyer, que é um anel linfático que cuida de tudo isso. E não depende só da amígdala e da adenoide. Muitas vezes a amígdala e a adenoide é peso morto. É a mesma coisa, seu corpo quer andar e elas estão te puxando para trás. Seu corpo quer andar, elas estão te puxando para trás. E aí a gente tem que gastar energia arrastando a amígdala e a adenoide para acompanhar nosso corpo. Só que muitas vezes é peso morto e atrapalha muito. Então, retirar é a melhor forma. Dentro de casa aconteceu isso com meu filho. Ele vivia encatarrado. Tem vídeo dele aqui eu falando como que foi a cirurgia do meu filho. Vivia encatarrado. Vira e mexe estava com dor de garganta. Pegava uma gripe, ficava dias e dias e às vezes semanas encatarrado. E aí melhorava, depois voltava de novo. Enfim, a qualidade de vida estava muito, muito ruim. Optei em fazer a cirurgia, fiquei observando, tratei, suplementei, fiz de tudo que era possível. Meu filho, fiz de tudo que era possível, não consegui tirar ele da fila cirúrgica. E acabei eu mesmo operando ele. Mas aqui no consultório, a maioria não, mas muitas crianças, a primeira opção para nós sempre é tratamento clínico. Esse mês, 7 crianças eu tirei da fila por conta de suplementação, tratamento, alimentação, mudança de estilo de vida. A criança melhora muito e consegue sair da fila para cirurgia. Muitas crianças não conseguem e têm que ser operadas, como meu filho foi. Só que nós não podemos ficar com medo e não podemos ficar em cima do muro. O que acontece muitas vezes, o pediatra fala, não, mas seu filho está tão bem, está saudável. Isso daí depois melhora. Quando ele crescer, a adenoide regride de tamanho. Pode acontecer, ele tem razão. Só que ela regride de tamanho e todo o crescimento do seu filho foi prejudicado. Muitas vezes a criança desenvolve faces de respirador bucal. Muitas vezes toda a arcada dentária fica alterada. Muitas vezes todo o eixo, toda a coluna, tudo isso ele vai levar como prejuízo para a vida adulta. E muitas vezes o queixo fica para trás, precisando de uma cirurgia ortognática. Muitas vezes desenvolve mais desvio de septo, porque respira pela boca, o céu da boca sobe, entorta o desvio de septo, não tem para onde ele ir. Então a criança vai protelar um problema de adenoide, que pode virar uma cirurgia ortognática, um desvio de septo, pode respirar mal, pode alterar toda a parte de sono, da reparação cerebral, parte intelectual. O futuro da criança fica em jogo. Então, se sua criança tem a amígdala adenoide alterada, grande ou infecta muito, tenta o tratamento. Toda criança nós temos que tentar. Nós temos que esgotar as possibilidades para não ir para a cirurgia. A meta do otorrino número 1 é não ir para a cirurgia. Mas tratou, tentou, fez de tudo e não melhorou, com tudo isso que nós falamos, suplementação, mudança de estilo de vida, alimentação, e os pais e a família têm que entrar no jogo também, tem que ajudar bastante. Se fizer tudo isso e não melhorar, o próximo passo tem que ser dado e o próximo passo é a cirurgia. Certo, pessoal? Então, isso que eu queria dar para vocês de recado. É esse recado que eu queria falar para vocês. Aqui no canal vocês vão achar vários vídeos. Tem uma série completa, tudo sobre a amígdala adenoide.
Nós temos vários vídeos sobre amígdala adenoide. Tem o vídeo do meu filho falando como que foi o antes me preparando e o depois como é que foi a cirurgia. Hoje, por exemplo, eu operei 2 crianças. Foi extremamente gratificante ver essas crianças respirando no pós-operatório. E é extremamente gratificante também fazer uma cirurgia humanizada, onde o pai e a mãe entram junto com a criança, fica ali com eles até a criança dormir. Depois eles voltam quando a criança já finalizou a cirurgia, a criança está prestes a acordar, a mãe e o pai ficam ali junto para poder não ter nenhum rompimento entre mãe e filho ali. Então o filho sempre vai sentir que a mãe esteve do lado dele e isso traz muito conforto para os pais. Isso se precisar de cirurgia. Então é isso, pessoal. Se seu filho tem amígdala e adenoide alterada, fiquem atentos, procure tratamento e se precisar, vão para a cirurgia, mas converse com o seu otorrino, esgote as possibilidades. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, já clica, se inscreve, ativa o sininho e você está dentro do maior canal de otorrino do mundo. E eu queria falar para vocês que eu atendo na Avenida Paulista, atendo também em Mogi das Cruzes, atendendo crianças, adultos, relacionado com respiração, ronco, apneia, enfim, todos os casos de otorrinolaringologista eu atendo aqui, mas principalmente focado na parte respiratória, tá, pessoal? Inclusive, acabei operando até meu próprio filho. Depois assistam lá o vídeo que vale muito a pena, certo? Então fiquem com Deus, cuidem dessas crianças e até o próximo vídeo.